Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre algo simples, presente em todas as culturas, mas absolutamente essencial para o amadurecimento humano: o brincar. Embora muitas vezes seja visto apenas como diversão, o ato de brincar é um dos pilares do desenvolvimento emocional, ajudando crianças a elaborar sentimentos, testar limites, construir autonomia e também aprender sobre o mundo de forma segura e espontânea. Quando entendemos o brincar como linguagem e não apenas como um passatempo, passamos a enxergar os seus efeitos no desenvolvimento infantil. E para ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto, recebemos hoje aqui a psicóloga Stephanie Silva. Stephanie, muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Obrigada. Falar aí sobre as crianças. Sim, é o seu ramo, você ramo, trabalha exato. com criança. Sim, praticamente 90% dos meus atendimentos são atendimentos infantis. E aí a gente falando sobre o brincar. Sim. Coisa que às vezes se torna meio banal para alguns adultos, mas Sim. que é fundamental e essencial para as crianças. Exato, né? E até os pais, às vezes, na terapia perguntam: mas você só brinca com meu filho? Mas por que só brincar? E é no brincar que a gente aprende e ensina muitas coisas para as crianças, né? Eu já tive a oportunidade de ir lá no consultório da Stephanie e também da Ana Lúcia, que já esteve aqui no programa com a gente. Gente, é tudo super lúdico, é tudo super legal. As crianças devem ficar muito envolvidas ali dentro, né? Amam. Tem almofadas divertidamente, tem isso, tem aquilo, tem jogos, bastante jogos. Sim. E é importante, porque com criança, como é que a gente faz terapia com criança? Não tem como a criança sentar e falar assim: e aí, o que você está sentindo? O que você está pensando? Exato. Como é que você se sente hoje? Ela não vai conseguir falar, mas às vezes num desenhar, num pintar, num brincar, num jogo diferente, ela vai conseguir botar isso pra fora. Exato, porque a gente, quanto adulto, a gente consegue falar o que aflige, o que a gente sentiu, o que aconteceu. Sim. A criança já não. A criança, muitas das vezes, ela vai usar o brincar para falar. Sim. Então, tá brincando ali de boneca e vai falar: ai, sua burra, você não tá entendendo. Ou um boneco vai bater no outro. Ou, ai, eu não quero tomar injeção, tô com medo. Então, a gente vê muitas coisas ali que a criança traz na brincadeira que muitas das vezes ela não vai chegar e falar. E é uma das frustrações dos pais. Eles chegam muitas das vezes assim: ah, eu chego da escola e pergunto como é que foi o dia. E foi tudo bem. Não aconteceu nada. Mas aí, se observa a criança brincando, você vai vendo como é que são as relações, como é que essas amizades são construídas, quais são os dilemas que as crianças enfrentam. Então, brincar, ela representa um espaço muito importante na vida da criança. E a gente, quanto adulto, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo ali, né? Exatamente. E o que torna o brincar tão essencial para esse desenvolvimento da criança, né? Não é só o fato dela falar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, o que aconteceu no dia, mas tem também a questão do desenvolvimento até mesmo emocional da criança. Por que é tão importante? Porque brincando, a criança coloca em prática várias funções ao mesmo tempo. Ela tem que planejar, se organizar, lidar com a frustração, criar ali vários cenários diferentes para a mesma história, se reorganizar. Então, são várias funções que a criança executa enquanto ela brinca. Sim. Que às vezes a gente está olhando e fala: nossa, está brincando de panelinha de novo. Mas a criança está ali com a massinha, cortando o macarrãozinho, colocando no pratinho. Aí não ficou legal, aí se irrita, aí a massa joga fora, aí volta, se arrepende, já faz outra coisa. Então, são várias funções que a criança executa, além da questão emocional. Sim. Né? Então, ela tem que lidar com as frustrações dela ali, de talvez não conseguir atingir o objetivo que ela tem. Muitas das vezes, ela coloca para fora ali o que ela está sentindo, né? Então, essas representações, né, de escola, de médico, no parquinho. Então, é muito legal como isso é muito importante, que a gente vai observando e vai vendo várias etapas e evoluções da criança no brincar. Exatamente. E até mesmo para a gente saber o que está se passando. A criança, ela reproduz aquilo que aconteceu com ela. Exato. Né? Um fato engraçadinho, assim, da minha filha. Ela fazia balé. E aí, todo dia ela falava assim: mamãe, eu posso ir com o cabelo solto hoje? Eu falava assim: não, você não pode. Cabelo amarrado, porque hoje tem balé. Aí, passou assim, acho que umas 3 semanas. Aí ela estava brincando com uma amiga minha. Falou assim: tia fulaninha, deixa eu arrumar seu cabelo. Aí ela sentou, aí ela falou assim: olha, minha amiga não falou nada, ela só falou assim: olha, você não vai com cabelo solto, cabelo amarrado que hoje tem balé.
Aí ela me olhou assim, eu falei assim, é o que eu falo pra ela, desculpa. Porque ela reproduz, Sim. né? Esse caso foi engraçado, mas muitas vezes a criança sofreu alguma coisa na escola, Sim. algum bullying, algum maltrato, porque infelizmente a gente tem que falar sobre isso porque acontece Sim, dentro de sim, escola, sim. e ela vai voltar com isso na brincadeira. Exato. Teve uma vez que eu tava brincando, como você já falou no consultório, tem muita coisa, não tenho bola de futebol, porque senão vai destruir o consultório. E a gente fez com um papel, a gente fez uma bolinha e a gente estava jogando, eu e uma criança, um menino. E eu não tenho habilidade nenhuma de futebol, no espaço do consultório também não dá pra ter. E eu tava tomando vários gols, aí ele me chamando de pereba, perna de pau, mão de quiabo, várias questões. Aí tudo bem, a gente foi brincando, aí no final perguntei, falei assim, nossa, mas da onde vem tanta ofensa? Ele, mas eu não te ofendi. Eu falei, você me chamou de várias coisas. Ele, eu? Eu nunca fiz isso. Aí depois que ele percebeu, é por isso que os meus amigos não gostam de jogar futebol comigo. Porque o tempo inteiro eu tô sendo crítico com todo mundo. Então, a gente vai vendo nas brincadeiras como é que essas crianças, elas vão trazendo o que acontece para ela. Sim. Na brincadeira. E se a gente não tiver atento, isso passa despercebido. Tipo, Exatamente. perebe você, aí, tal. E a gente não vai dando tanta importância, que é importante a gente perceber. Né? Então, na brincadeira, a criança traz muito do que ela vive. Sim. Né? Uma professora autoritária, o amigo que faz bullying, é a forma como ele se relaciona, qual lugar social ele quer ocupar. Né? A minha afilhada, uma vez, falou assim pra mim, meu sonho é um dia dormir na sua casa de domingo pra segunda, pra você arrumar meu cabelo. Porque ela tem cabelo cacheado e adora fazer penteado. Às vezes dá certo, às vezes não dá não. Mas ela gosta. Aí eu falei, por que ela? Porque eu quero ser popular. Eu falei, popular, as meninas populares vão de penteado. Quem não é popular vai de rabo de cavalo. E nas brincadeiras ela trazia isso, de sempre fazer penteado, de querer ser muito bonita, de querer ser muito... E a criança, às vezes, traz isso pra gente, e aí é a questão de estar atento. Sim. Por isso que o brincar, o diálogo, ele é muito importante pra criança. Sim. Eu acho que tudo que a criança fala tem que ser ouvido de uma forma Exato. diferente. Não só escutado, mas realmente ouvido de uma forma Exatamente. diferente. Né? A criança, ela é diferente do adulto, ela vai falar as coisas na entrelinha. A Exato. gente é que vai ter que entrar ali nessa entrelinha e ler o que ela está querendo falar. Né? Daí vem a importância. Ela também não vai conseguir falar. A brincadeira é essencial. Exato. A brincadeira é essencial. Tem até um caso que eu lembrei agora, gente. Eu tinha um hamster. Eu era adolescente e eu tinha um hamster. Teve um dia que eu olhei, e eu tenho um irmão que é 15 anos mais novo do que eu. Nossa. E aí teve um dia que eu olhei pra gaiolinha e o hamster não tava lá. Eu falei, mãe, cadê o hamster? Minha mãe falou assim, não sei, tava aí. Eu chamei minha irmã, que é mais nova do que eu, mas só 6 anos. Eu falei, Luciana, cadê o hamster? Ela falou, tava aí. Eu falei, não tá aqui, a gaiola tá vazia. Passou, menina. Ó, muito tempo depois. Nada do hamster. O hamster evaporou. Meu Deus. Um dia, meu irmão, na época, acho que ele tinha uns 3 aninhos, estava sentado na sala, brincando com as coisinhas dele. E eu tô escutando. Na época, eu acho que eu fazia faculdade. Eu tava na faculdade. E eu tô escutando. Aí, abriu a gaiolinha e o ratinho, puf, no chão. Aí eu, achei o hamster. Quem aí abriu a gaiolinha, o ratinho, puf, no chão e o ratinho, ó, foi embora. Meu Deus. Era em chácara que a gente morava, então o ratinho foi embora. Falei, mãe, descobri o mistério do hamster. E se eu nunca tivesse escutado essa criança Exato. brincando, ele sozinho, brincando com as coisinhas dele, e ele contando a historinha do que aconteceu. E aí abriu a gaiolinha e o ratinho, puf, no chão. Eu falei, o ratinho foi embora. Puf no chão e evaporou. Sim. A criança, ela vai falar, em algum momento ela vai falar. Exato. No meio de uma brincadeira, contando uma historinha. Sim. Ela vai soltar o que aconteceu, o que ela viu. Sim. E daí vem a importância. Há muito tempo atrás, a gente recebeu aqui um delegado federal falando sobre questões de abuso sexual infantil e exploração sexual infantil, né? E ele falava também sobre isso, que as crianças, elas não vão conseguir, às vezes, verbalizar aquilo dali de uma forma clara, né? E daí vem a questão dos psicólogos, o trabalho do psicólogo infantil, que às vezes num desenho ela vai demonstrar, numa brincadeira ela vai demonstrar. Tem que estar atento. Exato. Porque se a gente não estiver atento, esses detalhes passam. Sim. Né? Então, é uma brincadeira diferente que a sua criança está tendo com você, é um comportamento diferente. E se a gente não estiver atento, isso passa desapercebido. Sim. E as consequências são muito graves no futuro. Sim. Né? Então, a gente tem que estar, de fato, atento ao que a criança está falando. Nem tudo que a criança fala é bobeira. Muitas das vezes a gente vê, isso é bobeira. Tá chateada com isso, porque a fulana não te emprestou lá. Tá inventando. Tá inventando que seu tio fez aquilo.
e às vezes não. Por isso que, assim, estar atento é uma prática que a gente tem que realmente estar dia a dia ali pondo em prática. Sim. Parando um pouco para conversar, para ouvir aquela criança, para entender o que está acontecendo no universo dela, que é muito diferente do nosso. Completamente diferente. Mas tem ali o ambiente familiar, né? Sim. E de que maneira que o ambiente familiar ele influencia na qualidade dessas experiências lúdicas da criança? Eu acho que depende muito da disponibilidade dos pais. E quando eu falo disponibilidade, não digo de tempo. Porque às vezes você não vai ter o tempo, sei lá, 3 horas para brincar com a criança. Sim. Mas você tem o trajeto da escola para casa para conversar e brincar ali. Né? Uma brincadeira que é antiga, acho que todo mundo já fez, do Fusca Azul. Vamos achar o Fusca Azul. É uma brincadeira que dá para fazer no carro, que ali Sim. você vai conversando. Né? No banho dá pra gente brincar também. Na hora da refeição, então a gente consegue ali ter uma disponibilidade para a criança, que às vezes é 15, 10, 20 minutos, que é o suficiente. Sim. Né? Mas muitas das vezes os pais fazem o quê? Ai, tá enchendo o saco, toma aqui o celular, vai jogar, vai ver vídeo, vai fazer o que quiser. E aí a criança acaba ficando mais ociosa, mais irritada, Sim. mais estressada, e começa a dar os tilt, né? E começa a fazer mais birra. E quer conversar, e o pai e a mãe não quer falar. E ai, que palhaçada que eu não tô nem aí pra isso. Então, assim, estar disponível, Sim. né? Com coisas do dia a dia. Uma coisa que eu gosto muito de fazer lá em casa, quando as minhas afilhadas, que eu tenho um monte de afilhada, e vira e mexe, elas vão lá pra casa, e eu tenho que dar conta das coisas de casa, não tenho quem me ajude. Né? Então, teve uma vez que uma das minhas afilhadas estava lá e ela queria comer pipoca e eu estava fazendo comida. Eu falei, tá, você vai fazer pipoca para mim. Aí eu falei, procura onde está a panela. E eu lá cortando o bife. E ela procurando a panela. Falei, agora procura o milho. Aí ela achou o milho. Eu falei, agora procura o óleo. Mistura tudo na panela e fica mexendo. Eu falei, mexeu bastante? Falei, não tá, mexe mais. Isso foi passando tempo. E ela lá super engajada, mexendo na panela. Eu falei, agora eu vou colocar no fogo. Agora você vai esperar. Aí ela, ai, mas já tá bom. Mas já estourou. Eu falei, mas quando parar de estourar, a gente vai comer pipoca. Aí foi todo esse processo, foi ótimo. Aí eu virei a Dina da pipoca. Aí toda vez que ela vai lá pra casa, ela quer fazer pipoca. Aí agora minha saga é eu esconder a panela, esconder o milho. Pra ela ter uma coisa, uma distração Pra poder poder. fazer. E isso eu fiz enquanto eu tava fazendo comida. Sim. Então é possível. Só que às vezes os pais, na correria, no cansaço, no estresse, acabam deixando isso de lado. Sim. Então, pais disponíveis emocionalmente conseguem facilitar mais a brincadeira e o vínculo. Sim. Né? Porque o brincar fortalece super o vínculo. Exatamente. Né? Então, assim, estar disponível, eu acho que essa é a grande questão. E às vezes não é muito, né? Exato. Às vezes minha filha chega e fala assim, você quer chá de quê? Aí eu já vi que ela tá brincando de panelinha. Eu quero um suco de laranja. E eu tô fazendo minhas coisas. E ela vem, bebe seu suco de laranja. É só isso aqui, ó. Pronto, Exato. ela tá realizada. Participei da brincadeira dela, entendeu? Exato. Tomei o suco de laranja imaginário. Você não precisa parar e sentar e construir. E Sim. muitas das vezes os pais associam isso. Então, eu tenho que pensar no que brincar. Não, deixa a criança ir direcionando ali a brincadeira. Então é isso, só quer te dar um chá. Só quer te dar uma comidinha para você comer. Vigia aqui, minha filha, que eu vou trabalhar. Pronto. São coisas pequenas que os pais às vezes não percebem e acabam tolhindo a criança, né? E dentro de casa também a gente consegue fazer com que a criança tenha mais criatividade. Sim. Quantas vezes a gente já deu um presente muito bom e o que chamou mais atenção foi a caixa. Exato. Por quê? Porque eu acho que, ao meu ver, o presente está pronto, está feito, ele já Exato. tem uma finalidade. A caixa eu posso inventar o que fazer com ela. Exato. Né? Então, às vezes, não que ela vai ignorar o presente, ela nunca mais vai voltar. Não, ela vai voltar a brincar com aquilo dali depois. A caixa tem um prazo de validade, daqui a pouco a mãe vai jogar fora. Então, ela vai ter que brincar com aquela caixa enquanto tá dando. Sim. E a criatividade vai embora. Exato. Né? E hoje em dia a gente tem brinquedo que fala, que anda, que rodopia, que faz Sim. tudo. E será que isso é importante para a criança? Onde fica a criatividade? Né? O boneco precisa falar tudo? A criança não consegue usar ali para fingir que está falando? Sim. Às vezes até isso. Então, tô com fome, quero comida. A criança vai ali dar e acabou, e perdeu o interesse. Não tem mais o que fazer com aquela boneca. Exato, por isso que, assim, recursos lúdicos, né, massinha, as crianças amam massinha, porque você cria um monte de coisas, você desmonta e você cria de novo. Eu sei que é chato, porque suja a casa. Tem uma porcaria de um chamado slime. Que, Eu odeio. Meu terror. Caiu no tapete, gente. Eu olhei aquilo e falei, agora, perdi o tapete. Não, botei na máquina, até que limpou. Sai, se botar Saiu. gelo também sai. Então, mas a criança, ela... Mamãe, vou fazer uma bolha de slime. Eu falei, meu Deus, vai estourar na cara dela. Mas tá interessante pra ela. Sim. Ela tá usando a criatividade pra aquilo dali. Tem até uma história que eu conto, que é muito engraçadinha. Meu irmão, mais novo, bem mais novo. Aquele boneco Woody, do Toy Story. Ai, Ele tinha um.
Só sei que o Woody dele perdeu a cabeça. E ele continuava brincando com aquele boneco. Ele brincava, ele brincava, ele brincava. Ele ganhou um outro importado, maravilhoso, com cabeça, com tudo. Ele olhou e falou, aham. E continuou brincando com o Woody sem cabeça e a gente não entendia. Minha mãe falou, meu Deus, vou levar o menino na psicóloga porque ele não tá bem, esse menino tem algum transtorno, alguma coisa, ele gosta do boneco sem cabeça. E um dia a gente perguntou, eu falei assim, Luiz, por que você gosta desse Woody sem cabeça se você tem um Woody bonitinho, bem mais bonito que esse daí? Aí ele falou assim, olha a cara desse daqui, ele só fica sorrindo o tempo todo. O meu, eu faço as caras dele na minha cabeça. Olha eu falei que legal. assim, cara, que lição! Que lição! Sim. A criatividade dele era tão grande que ele preferia brincar com sem cabeça, Sim. porque ele fazia todas as caras e bocas do Woody na Sim. cabeça dele. Ele assistia o filme e eu acho que ele reproduzia tudo aquilo na cabeça, Sim. né? E aí depois veio a outra parte da criatividade. Ele, depois de, acho que uns 2 anos que ele brincava com o Woody sem cabeça, ele pediu para minha mãe uma caixinha de madeira, era um porta-joias que minha mãe tinha. Minha mãe falou, pra que você quer? É o meu tesouro. Minha mãe falou, não vai voltar essa caixinha. Deu para ele colocou esse Woody dentro da caixinha e falou assim, agora eu cresci, não preciso mais brincar com o Woody. Que legal. E ele foi lá e enterrou como se fosse um tesouro. Anos depois, ele voltou no mesmo lugar e ele achou a caixinha do Woody bacana. dele. A criatividade da criança. Sim. E se você vai poldando isso... A gente não está falando só de podar uma criatividade na infância, a gente está falando de uma criatividade na vida adulta, Também, na adolescência. Exato, né? Então, assim, a gente estimular a criatividade, né, é muito importante. Você tem uma filha, então não sei se sua filha também ficou viciada em Bobbie Good. Meu Deus. Né? E Bobbie Good, inicialmente, foi uma febre, todo mundo queria pintar e comprar canetinha, colorido, só que muitas pessoas começaram a fazer conteúdo, né? Então, transformavam os personagens em outros personagens. Então, era Chapeuzinho Vermelho, Meninas Superpoderosas. E quantas crianças eu atendendo que levavam Bobbie Goods frustradíssimos porque não conseguiam alcançar aquilo que estavam vendo nas redes sociais. O Bobbie Goods, que era uma coisa para estimular a criatividade, né, colorir, desestressar, virou algo estressante, porque eles estavam se limitando ali a copiar alguém. Então, assim, a criatividade, ela é muito importante. Sim. Né? Então, assim, a gente está disposto a estimular com massinha, com papel, com canetinha, com tinta, com coisas, com recursos básicos ali que a criança, às vezes, vai pegar, vai juntar, viram 2 personagens que daqui a pouco são amigos, que, enfim... Né? Então, assim, é muito importante, é muito legal acompanhar esse processo de criatividade, que eles têm umas sacadas, assim, porque assim, nossa, meu Deus. A gente fica de cara, fala, de onde você tirou isso? Exatamente. Mas é isso. E o comportamento, ele também pode revelar muita coisa sobre o emocional da criança. Sim. Às vezes, um desenho, ela estava acostumada a usar cores vibrantes, um vermelho, um verde, um azul, um amarelo. Daqui a pouco ela está usando só o cinza, o preto. Opa, alguma coisa não está legal. Às vezes, uma brincadeira que ela fazia de uma forma, ela mudou completamente. Pode, então, esse brincar da criança revelar muita coisa sobre o emocional da criança? Sim, exato. Porque, às vezes, é isso. São pequenas mudanças de comportamento. A criança desenhava a família inteira colorida. Todo mundo preto e branco. Todo mundo tinha sorriso. Todo mundo com uma boquinha assim reta. Né? Brincava sempre ali horas e horas. E agora não tem mais interesse por brincar. Né? Ou também, às vezes, as brincadeiras são muito agressivas. Eu vou te matar, você vai morrer, que... Então, assim, é importante a gente ver, porque possivelmente, se há uma mudança de comportamento, alguma coisa está acontecendo. E a criança está ali sinalizando. Então, é importante a gente perceber isso, né? Então, assim, da onde vem essa agressividade? Por que essa família não tem mais o sorrisinho? O que está acontecendo? E aí, não é só a gente observar, é a gente também agir. Então, de sentar, perguntar. Não perguntar, mas por que você me fez com essa cara aqui de brava? Não, fala, filho, mas... O que aconteceu com a mamãe que eu tô com essa cara de brava no desenho? Ah, já sei, eu deixei a panela cair no chão, foi isso? Eu disse, não, mãe. Aí vai trazer ali, vai conversar. Nossa, mas por que essa brincadeira de um batendo no outro? Tem alguém batendo? Você já viu alguém apanhando? Às vezes é a própria criança que está sofrendo alguma coisa na escola ou está vendo algum conteúdo que não é para a idade. Né? Então, qualquer mudança de comportamento é um sinal de alerta. Então, a gente tem que, além de observar, também intervir. Exatamente. Precisa dessa intervenção. Sim. Não simplesmente ignorar o que está sendo trazido ali. E em que medida que o brincar ajuda no desenvolvimento e na autonomia e autoconfiança da criança? Eu acho que ajuda
Muito, assim, quase que 100%, se eu for falar. Porque, assim, enquanto a criança está brincando, né, assim, de uma maneira livre, ela está tendo autonomia para criar regra, para criar cenários, imaginar coisas ali acontecendo. Então, traz esse lado mais lúdico da criação. Autonomia, né, também autoconfiança. Então, é muito legal, né, e pelo menos eu sempre gostei muito de blocos, embora eu nunca tenha sido muito boa, mas de montar e ver que deu certo, que não caiu, que tá ali. Então, isso me trazia um senso de eficácia. Então, é muito legal, porque a gente vê ali a criança construindo isso. E são nas pequenas coisas. E os pais, às vezes, acham que, eu vou construir a autoestima do meu filho se eu ficar elogiando 24 horas. Não, porque no mundo real ninguém elogia a gente 24 horas. Às vezes a crítica é necessária. A crítica é necessária. Mas se a criança se propõe a fazer algo e vê que alcançou, é muito mais fácil dela repetir aquilo e aceitar novos desafios, né? Então, assim, é muito importante o brincar para inúmeras funções, inclusive para autonomia, autoestima, né, independência. São coisas que a brincadeira também auxilia. Sim. A minha filha, ela não estuda, ela estuda numa escola convencional. Mas hoje também se fala muito sobre as escolas montessorianas. Sim. Né? Explica pra gente um pouquinho sobre a escola montessoriana, porque a escola montessoriana, ela traz o brincar como aprender também, Exato, não é isso? Exato. Você vai aprendendo e brincando ali. E é muito legal porque as crianças, elas aprendem no dia a dia. Então, é compartilhando o livro. Então, assim, vamos brincar agora. Agora é a hora da matemática. Vai todo mundo ali pegar o livro. Aí eu pego o meu, você pega o seu, a gente senta, a gente compartilha. Tudo é muito brincando. E assim, você vê que é tão poderoso o brincar que se tornam coisas pro dia a dia mesmo. Então, eles já sabem. São crianças que acabam adquirindo mais autonomia. Então, desde pequeno já aprendem a colocar a loucinha na pia, catar os talheres. Então, é muito importante. É uma forma diferente, né, de educar. Sim. E que muitos pais acham, vou pagar a escola para meu filho ficar brincando? Como é que ele vai aprender? Ele nunca vai aprender. E vai. De maneira diferente, né? Não tradicional, né? Usando o lúdico, que é muito legal também. Sim. E no montessoriano tudo é adaptado para o tamanho da criança. Exatamente. Né? Não é aquela visão que ela tem de olhar para essa cadeira e falar assim, essa cadeira é grande demais para mim. Não, a cadeira está adaptada para ela, do tamanho dela. Tudo ali na visão realmente da criança. Exato. Todo mundo em comunidade, junto. Então, tem aquela coisa um atrás do outro, é em círculo, as tias passam de mesa em mesa. É muito legal. Diferente. É diferente. Bem diferente do tradicional, do ensino tradicional. Sim. Não desmerecendo um e colocando o outro num pedestal, cada um à sua maneira. Tem pais que vão se adaptar melhor com um, tem pais que se adaptam melhor com o outro. E crianças também. Sim. Tem crianças que precisam do método tradicional, outras já conseguem ser mais, se adaptar melhor ao método mais criativo, então também vai muito da criança, né? Sim. Por isso que é importante observar a criança. Exato. Já tem criança que a gente quer puxar no método tradicional e que não vai. Não vai. E talvez se você mudar para o montessoriano. Será que crianças com TDAH vão ter mais facilidade no método montessoriano? Eu tenho as minhas dúvidas, porque o TDAH ele já é mais criativo, né? Então, no ambiente que estimule mais a criatividade, ele pode acabar se perdendo. Então, de alguma forma, ele tem que ter um direcionamento. Sim. Né? Então, se for uma escola montessoriana adaptada, eu acho que é super válido. Viu? Até eu tô aprendendo. E como que o brincar contribui para a tolerância, a frustração e também para a resolução de conflitos? Isso é ótimo. É o que eu adoro fazer. Porque, assim, brincando, a gente consegue trabalhar várias coisas, né? E brincando em conjunto, porque isso é uma habilidade para a vida. Sim. Né? Então, a gente precisa aprender a lidar com frustração, tolerar o desconforto, tolerar o diferente, outras opiniões. E aí, a gente pode usar muito dos recursos dos jogos de tabuleiro, que aí as opções são infinitas. Sim. Né? E é muito legal a gente trabalhar essa questão da frustração, porque você fala assim, tá fazendo birra porque perdeu no Uno, que bobeira, né? É só jogar de novo. Mas para a criança colocou tanta expectativa que conseguiria dar certo, que conseguiria ganhar, que para ela foi uma frustração muito grande. E dali a gente pode ensinar uma lição para ela, ok, você perdeu agora, mas perdeu uma partida, a gente pode continuar jogando, vamos ver o que você aprendeu, o que você acertou, o que você errou, para uma nova partida, para a gente ver qual habilidade a gente desenvolve. Então é muito legal, assim, usar jogos, histórias, para a gente poder lidar com essa questão das frustrações, porque nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Sim. Né? A criança que brinca muito sozinha, ela tem essa facilidade de criar o cenário na cabeça dela, as regras, tudo ali. Tudo para ela ganhar. Tudo para ela ganhar. Né? E é uma dificuldade que eu encontro, por exemplo, com filhos únicos, às vezes, no consultório. Mas eu brinco assim na minha casa. Na minha casa, a regra não é essa. A regra é assim, assim, assim. Porque os pais acabam facilitando para aquela criança não se frustrar.
E é importante que se frustre, né? Para que ela consiga aprender essa habilidade, que é uma habilidade que vai aparecer às vezes na prova de matemática, que ela não vai conseguir bem, quando uma amiguinha não quiser sentar do lado, quando um colega não quiser dividir a bola. Então, às vezes, os pais acham que é bobeira ali na hora da brincadeira, mas não conseguem ver isso a longo prazo. Em outras situações, né? Então, assim, lidar com a frustração, trabalhar a frustração, dizer o não, né? Então, não, você perdeu, quem ganhou fui eu e tudo bem. Lá no consultório, a gente tem um combinado com as minhas crianças, né? Quando eu ganho, eu peço que a criança me parabenize e eu agradeço a partida, falar assim, a partida foi ótima, e vice-versa. Quando a criança ganha, eu agradeço pela partida e parabenizo. Então, acaba que todo mundo sai ganhando. Sim. A gente fica, seu perdedor, não. Muitas vezes quem perde sou eu. Eu tento ser boa no Uno, nos jogos de Não, e tabuleiro. tem hora, eu tinha uma paciente, foi a única criança assim que eu atendi. Eu tinha uma paciente que, nossa, ela, tanto é que ela era tão assim desenvolvida que eu atendia ela online. Mas às vezes eu criava alguns jogos online e a gente conseguia fazer ali o atendimento e tudo mais. Gente, mas ela era boa em tudo. E às vezes não só nos jogos que eu trazia. Eu precisava que ela tirasse uma nota baixa na escola, ela não tirava. Exato. E aí a mãe dela conversando comigo um dia, eu falei assim, eu preciso que ela falhe em alguma coisa. Eu preciso que ela falhe. Que eu preciso que ela trabalhe a frustração dela. Ela não se frustra com nada. Sim. Ela é boa em tudo. E aí teve uma vez que não foi uma nota baixa, mas foi a menor nota da sala. Que foi um... Tipo assim, um 9.2. Ela sempre disputava as notas com os amigos. Então, a dela tinha que ser o 9.9 ou 10. E aí, um dia que ela chegou, tia, tô muito mal. Eu falei, o que você tem? Tirei uma nota baixa. Eu falei, agora? Qual foi a nota baixa? 9.2. Eu falei, isso não é baixo, isso é muito alto. E aí, ela falou assim, mas foi a menor da sala. Foi o 9.2. Eu falei, tá, então você tá frustrada com o 9.2. Como é que você tá se sentindo? Derrotada, tia. Derrotada, todo mundo foi muito bem. Eu falei, mas você tá de recuperação? Não. Eu falei, foi abaixo da média? Quanto que é a média? A média é 6. Eu falei, você tá bem acima da média. Sim. Mas foi a menor da sala. Eu falei, mas às vezes o seu colega estudou mais que você e tá tudo certo. Ainda assim, você não está abaixo da média, você está bem. Sim. Mas não foi a melhor nota. Eu falei, tudo bem. Você não vai ser a melhor o tempo todo. Exato. E aí, para nossa sorte, depois ela entrou para fazer um esporte. E ela se frustrou porque ela não conseguiu a medalhinha que ela precisava. E aí a mãe dela falou comigo antes, falou, olha, Laís, ela teve a competição, ela não saiu bem, não conseguiu atingir lá a pontuação que era necessário, e ela fez um show depois, ela chorou muito, ela fez um escândalo. Falei, ótimo, eu precisava disso, eu queria isso. Não que ela falhasse, mas eu precisava disso, né? E aí eu consegui trabalhar isso com ela, a frustração dela, que... Tá tudo bem você perder. Sim. E depois você vai conseguir. Utilize a sua perda para ver o que você precisa melhorar. Para que da próxima você saia melhor. Teve uma certa vez que uma pessoa me perguntou assim, para você, eu acho que ela nem perguntou tão profissional, perguntou mais pessoal, minha opinião pessoal. Para você, o que é o maior problema de hoje dos jovens e adolescentes? Aí eu falei, dos jovens e adolescentes? Eles não sabem ser frustrados. Não sabem ser frustrados. Né? Eu acho que quando a criança ela vai ter uma frustração e os pais chegam ali e suprem tudo que ela precisa suprir, isso vai acarretar problemas depois para essa criança. Sim, porque se frustrar é importante, como a gente estava falando, né? E se a gente não cria um ambiente favorável para essa frustração, óbvio, dentro de um limite, você não vai deixar a criança ser exposta a situações de perigo nem nada. Mas a criança ela vai crescendo dentro de uma bolha, que eu sempre falo com os pais, que não é o mundo real. No mundo real, as pessoas não facilitam o nosso caminho, as pessoas não vão, você é tão legal, toma aqui uma vaga de emprego que você vai ganhar milhões. Você é tão bacana, toma um carro novo. Você é tão legal, aqui uma casa para você na frente da praia. Ninguém facilita o nosso caminho, a gente tem que batalhar. Sim. E batalhar requer também lidar com certas frustrações, recalcular algumas rotas. Então, quanto mais a gente super protege essa criança de se frustrar, maior o prejuízo no futuro, né? E a gente vê muito isso hoje em adultos, né? Hoje, se você conversar com pessoas com mais idade que a gente, que trabalham em empresas que recrutam pessoas mais novas, eles já não conseguem mais conversar, porque o pessoal mais antigo tá ali para trabalhar, para lidar com as frustrações, toma esporro de chefe e aceita ali o feedback e tenta melhorar, enquanto os novos falam, não gostou, tô indo embora, então. Tipo assim, ou me aceita ou me aceita. Me aceita do jeito que eu sou, porque eu sou assim, eu não vou mudar. Eu não vou mudar, não vou entrar nas regras da empresa, porque
não preciso disso, né? E isso a gente vê que foram crianças que não tiveram acesso a se frustrar na infância. Tem até uma menina que faz vídeo pro Instagram, TikTok, essas coisas, que ela fica fingindo que é mãe de criança e, assim, insuportável. Ai, porque minha filha queria ser princesa no teatro e não deixaram. E vai, tipo assim, implicando com a tia do teatro e tal. E a tia do teatro tenta explicar. Não, mas ela vai ser assim. Minha filha não pode chorar. Se ela chorar, eu vou ficar muito triste. E ela também vai ficar triste. Sim. E assim, a gente vê muitos pais assim hoje em dia. Não com essa forma caricata. Mas de, ok, se meu filho, ele quer ser ali o artilheiro do jogo, ele vai ser. Se minha filha quer ser a princesa do teatro, ela vai ser. Sim. Porque ela não pode chorar, ela não pode se frustrar, ninguém pode tirar ela desse lugar. E pode, é importante que a criança perca, né? Lide com essas frustrações, se reorganize e seja também assim grato. Às vezes, ok, eu não sou a princesa do teatro, mas eu vou ser ali a árvore. E a árvore também tem sua importância. Tudo certo. Né? Só que os pais, às vezes, numa tentativa de super proteger, acabam criando uma bolha para a criança, que quando essa bolha ela se rompe, é muito difícil da criança. Porque ela vai cair numa realidade que ela não está acostumada. Não está acostumada. E é muito difícil. Igual um adolescente que eu atendo. O ano inteiro ele se recusando a fazer prova. Ah, eu não gosto de matemática, eu não vou fazer prova. Ah, eu não gosto de história, eu não vou fazer prova. E o pai sempre indo e conversando. E a escola, então pode fazer a segunda chamada, pode fazer, e não sei o quê. Aí teve uma viagem, na semana de provas. Aí a escola cedeu que fizesse, mas ele não passou de ano. Aí o filho exigiu que o pai fosse na escola. Agora você vai na escola, pai. Você paga essa escola. Eu quero passar de ano e você vai fazer eu passar de ano. E o pai foi. E aí, claro que não rolou. Não rolou. Porque a coordenadora falou, olha, tudo que a gente pode fazer para facilitar o seu filho, a gente fez. Só que agora não depende mais da gente. Sim. E aí o pai também se frustrou. Ele, nossa, mas a escola foi tão inflexível. Eu falei, mas será que foi ao longo do ano inteiro a escola foi inflexível? Ou só agora que ela realmente seguiu as regras? Ele realmente. Eu falei, você que tem um cargo de liderança na sua empresa, se você tivesse um funcionário assim, você cederia tanto? Ele, não. Eu falei, exato. Né? Pensa que amanhã o seu filho vai ser o funcionário de uma empresa que não vai ceder por ele. Exatamente. Então, assim, a gente tem que quebrar essa bolha. Então, dá autonomia para a criança. Então, deixa a criança chorar de vez em quando. Deixa a criança se frustrar porque não me emprestaram a bola. Deixa a criança... Deixa. A criança precisa aprender. A gente aprende lidando com as frustrações. E a criança também precisa, né? Então, assim, nem sempre supre tudo, porque às vezes os pais, eles se colocam nesse lugar, eu tenho que suprir tudo que a criança precisa, né? As questões emocionais, eu tenho que dar conta de tudo e não. E aí vem outra coisa que eu ia falar também a respeito do não. Tem gente que acha que a palavra não é proibida. Eu estava vendo uma sériezinha boba que tem, acho que chama Supermães, uma coisa assim. E aí tem uma mãe que chega lá e ela fala assim, não, porque eu disse não pra fulaninha. Aí todo mundo faz assim, ó, o grupo de mães, shh. Aí ela, o que foi? Eu falei alguma coisa errada? Você falou a palavra com N. Aí ela, não, aí shh, não fala perto das crianças a palavra com N. Ela, mas como é que ela vai entender o que é proibido? Exato. Ela tem que entender o que é proibido. E realmente, e acho que não só falar o não, mas explicar o porquê do não, o porquê que ela não pode fazer aquilo naquele momento e tudo mais. Eu lembro de uma vez que eu dei um picolé para minha filha, ela me pediu, eu dei o picolé para ela. Ela tomou o picolé e falou assim, mamãe, eu quero outro. Eu falei, não, você tomou um hoje, quando for o próximo dia do picolé, eu vou te dar outro picolé. Pode ser? Pode ser. O pai dela chegou, foi na cozinha, aí o pai dela falou assim, vou fazer um teste. Aí chamou ela, falou, Zoe, vem aqui, você quer um picolé? Aí ela virou para ele, cochichando, e falou assim, não, a mamãe falou que eu já tomei, eu vou tomar outro dia, tá? Guarda o meu. Aí ele foi lá e falou assim, ó, funcionou, acho que ela entendeu o recado. Nem escondido, ela não aceitou. E ele insistiu depois, falou assim, mas eu te dou, a gente não conta pra mamãe. Aí ela falou assim, não, ela já disse que não, eu vou tomar outro dia, pode guardar o meu. Legal. Entendeu? Porque ela entendeu que ela não ia ter naquele momento, mas ela teria outro dia, que aquele ali não era mais o momento dela tomar outro picolé. Precisa explicar. Acho que muitas vezes a gente subestima a criança e fala assim, não vai entender não, deixa quieto, não e acabou. E elas entendem, né? Então, assim,
Dizer não por dizer não tem eficácia nenhuma. Porque ele diz, mas por quê? E por quê? E chora, e pula, esperneia, rola, baba, faz toda aquela confusão. Agora, se você explica não, porque não é a hora, estamos na hora do jantar, o bolinho é para sobremesa, não, agora a gente não pode mais brincar porque está tarde, precisamos dormir. Sim. A criança, ela entende. Ela vai perguntar uma, duas, na terceira vez ela já vai entender. Sim. E às vezes de primeira a criança já entende, como foi o caso da sua filha. Né? Então, dizer não é muito importante. Porque em que a gente traz para a realidade? Em que realidade todo mundo vai dizer sim pra gente? Ou vai arrumar uma forma linda de dizer não? Não vai. Não vai. Não vai. Até a gente, quando tenta ser educado, quando é pra dizer, pra recusar o convite, às vezes a gente não consegue. Não consegue, não dá conta. Então, assim, a gente precisa dizer não. E a criança precisa ouvir não. Porque Sim. ela vai ouvir não o resto da vida. Sim. Né? Então, assim, embora a gente queira criar a criança dentro do melhor cenário, dos melhores, a gente precisa também entender que o não, se frustrar, né? Não ceder a tudo, da criança também ter as regras, os limites é importante. Sobre o brincar, voltando para o brincar, que a gente Sim. vai tomando vários caminhos, né? É muito assunto, acho que dava mais podcast. Não brincar traz prejuízos emocionais para essa criança, né? Quando ela não tem a oportunidade de brincar. No Brasil, a gente não vê tanto isso, ou está muito escondido, não sei, mas trabalho de criança e tudo mais, que a criança não tem a oportunidade ali de estar brincando, né? Quais seriam os prejuízos emocionais que isso traz para a criança? Eu acho que traz muito essa dificuldade, às vezes, de se colocar, Sim. de ter tempo para lidar com habilidades sociais. São crianças que não brincam, são crianças mais irritadas, que aí quando vão num parquinho é aquela criança que ninguém quer estar perto, porque quer pegar bola e bate no amigo, e não sabe brincar, e não sabe dividir. E por mais que a gente não tenha muitos cenários assim, de crianças que trabalhem hoje no Brasil, pelo menos nas crianças que eu atendo, eu falo que são crianças com carga horária de CLT. Então, a mãe passa na escola, deixa a criança de manhã, aí acabou o período de aula, tem o almoço, aí vai pro basquete, vai pro futebol, vai pro inglês, nananã. Chega em casa às 8 horas da noite. Então, das 8 às 8 ali, o tempo inteiro em função. E por mais que tenha o tempo do recreio, que é 15, 20 minutos, não é o suficiente. Né? Então, muitas das vezes as crianças, elas estão tanto nessa rotina de produzir tanto que não tem tempo para brincar. Sim. E aí, o que acontece? Acaba chegando em casa, a mãe tem que fazer a comida, passar a lição, vai para as telas. E aí são crianças que a gente vê que são crianças mais agressivas, com linguagens mais impróprias, crianças que não sabem esperar. Né? Então, você vai no restaurante e a criança... já pode ir embora? Mas eu não sei, como tá demorando? Não tem nada para fazer. Que não sei o quê. Porque essa criança não tem tempo. Então, tem muita energia acumulada ali que ela não consegue pôr para fora, por mais que às vezes ela esteja cansada da rotina. Né? E às vezes o pai fala assim, nossa, mas meu filho chega em casa acabado, cansado. Como é que ele vai brincar? Mas se você der a oportunidade, ele vai brincar. Ele precisa para elaborar o que aconteceu ao longo do dia, para pôr para fora o que aconteceu ao longo do dia. Às vezes até para desconectar um pouco. Né? Então, assim, o não brincar também traz prejuízos. Né? Então, a gente precisa achar esse caminho aí, esse equilíbrio dentro da rotina de cada um, óbvio. Né? Então, mas eu tenho que deixar meu filho de 8 às 8 na escola. Mas será que no caminho de casa a gente não pode fazer uma brincadeira dentro do carro? Na hora do banho, será que a gente não pode tomar um banho mais demorado e fazer um faz de conta ali no banho? Sim. Na hora da refeição? Então, assim, a gente pode tentar, dentro das possibilidades, ou criar um dia. Então, assim, olha, filho, toda sexta-feira, como no sábado a gente não trabalha, a gente pode acordar tarde, a gente pode fazer a noite da brincadeira. Que já organiza a criança. Né? Então, brincar, achar uma brecha ali é importante. Mas... E as rotinas muito, muito cheias, né? Talvez seria, então, não vou dizer uma crítica, mas porque cada um sabe a sua necessidade, sim. né? Se eu trabalho durante o dia, alguém tem que ficar com a minha filha. Se eu não tenho uma rede de apoio, ela vai ficar no integral na escola. Isso é normal e natural. Mas, às vezes, tem a escola, tem a natação, tem o balé, tem o judô, tem o inglês, tem o reforço... A criança realmente não tem tempo. Sim. Será que esvaziar um pouco a agenda da criança também não ajudaria? Sim, às vezes os pais ficam assim, mas, poxa, ela gosta tanto do balé, ela gosta tanto da natação, ela gosta tanto do inglês. Tá, ela gosta, mas será que ela precisa fazer tudo ao mesmo tempo? A criança não vai morrer hoje, gente. Ela tem muita vida pela frente. Então, será que esse ano a gente não pode abrir mão de uma das atividades? Para que essa criança consiga ter um tempo maior para brincar, até mesmo para fazer as coisas básicas, como o dever de casa, tomar um bom banho, se alimentar direito, né? Que às vezes os pais ficam tão nessa coisa assim, eu vou dar para o meu filho que eu não tive oportunidade, né? E aí acaba caindo
nessa rotina muito cansativa. E às vezes os pais também ficam cansados, porque Sim. ficar levando a criança de um canto para outro, de um canto para outro é muito corrido, né? Então, assim, é óbvio, isso vai dentro de cada rotina. Então, um pai e uma mãe que precisa que a criança fique no integral, tudo bem, fica no integral, não tem problema. Mas será que não vale a pena procurar uma escola que o recreio tenha um tempo maior, que o integral, ali, o contraturno tenha atividades mais lúdicas, Sim. né? Que tenha mais recreação? Poxa, eu acho que vale a pena, né? Então, a gente consegue ali conciliar. É a gente realmente pensar, né? Com a cabeça da criança, o que vai fazer bem para a criança. E não só solucionar um problema, né? Sim. E existe diferença entre o brincar livre e o brincar dirigido? Tem, porque o brincar livre, né? A criança está ali criando enfim, é a criança sendo protagonista. Né? E aí, o brincar dirigido já traz mais organização, estratégia. Aí a gente entra para os jogos, entra para as brincadeiras em dupla, em grupo, né? Então, é importante para que a criança entenda que nem tudo é do jeito dela, nem tudo é da forma dela. Sim. E ali na brincadeira em grupo, a gente começa a ver como é que o nosso filho se relaciona, né? Como é que ele lida com os conflitos. É uma criança que tolera o desconforto. Então, ninguém quer brincar de pique, só ele. Aí ele sai chorando, eu não, mãe, ninguém quer brincar comigo. Não é que ninguém quer brincar com você. Você não quer aceitar a brincadeira dos outros. É aquela criança típica que pega a bola de futebol e fala, a bola é minha, eu vou embora. Eu vou embora. E acabou a brincadeira. E todo mundo fica chateado e se vira, depois todo mundo brinca e ele fica sozinho. Sim. Né? Então, é importante ter esses dois tipos de brincadeira. Né? Tanto ali a criança sozinha, né? Uma brincadeira livre. Né? E o livre também pode ser com amiguinhos também, que eles vão construindo ali e tudo mais. Mas também é brincadeira estruturada. Sim. Né? São duas brincadeiras que são muito importantes. E os pais acham que toda brincadeira com eles tem que ser estruturada, né? Então, eu tenho que saber o que eu vou brincar com meu filho. Não, pode ser livre também. Deixa a criança criar, entra na onda ali da criança. Vai depois mudando, caso você veja ali que a brincadeira não tá muito legal. Então, Sim. por exemplo, eu gosto muito de ficar sentada no chão. Brincadeira de correr não é comigo. Então, se a criança quer brincar de correr, fala, não, corre você que eu vou ficar aqui fazendo outra coisa. Tô aqui fazendo uma comidinha pro seu filho. Vai trabalhar então você. Então, a gente vai direcionando ali, mas as duas brincadeiras, elas são muito importantes. Precisa. Exato. Uma vai estipular regras que a criança Exato. precisa seguir. E a outra vai desenvolver a criatividade da criança. Exatamente. Necessário. Excesso de telas. Tema polêmico. O excesso de telas, eu acho que ele tem modificado um pouco a maneira das crianças de brincar hoje em dia, né? Tem. E assim, hoje em dia a gente tem acesso a inúmeros jogos. Né? Antigamente, no meu tempo, era o jogo da cobrinha, Aquele Tetrix. eu nem sei nem falar esse nome. Esses jogos, assim, hoje em dia tem jogo de tudo. Sim. Né? Lança um filme, já tem 5 jogos hoje disponíveis daquele filme para mais. Né? Então, assim, a criança que tem acesso à tela, ela vai ter muito acesso ali a inúmeros conteúdos, a vários tipos de jogos. E muitas das vezes os jogos eles vêm classificados ali com faixa etária. Então, é apropriado para 8 anos. Mas é a partir de 8 anos. Então, tem criança jogando, tem adolescente, tem adulto. A gente não sabe quem está jogando. E muitas das vezes são jogos violentos, né? Igual esses dias eu estava jogando um jogo com... Eu também gosto de jogar esses jogos assim. Com a minha afilhada, era Fuja da cabeça gigante. Eu falei, gente, e a cabeça horrorosa, você tinha que ficar correndo. Eu falei, Cruz, eu não quero jogar esse jogo. Horrível. E, tipo, adorando aquela coisa ridícula de você ficar ali correndo, aí você fica gritando igual Pra quê? Né? Eu falei, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês vão ficar ali com o dedinho indo pra cá, pra lá, Estimula o quê? Só o dedo, né? O dedo tá ficando forte, mas a cabeça... E um dedo só. Um dedo só, tá musculoso. Os outros não estão. Né? Então, muitas das vezes, a criança que tem acesso à tela acaba ficando ali muito refém daquilo. Sim. E hoje a gente tem visto muitas crianças com abstinência de tela. Não sei se você já viu vídeos assim. Tem criança que tá dormindo e tá assim, ó. Eu acho bizarro. Eu fico, gente, quantas horas essa criança não fica na tela? Pra já ficar no automático. Exato. E, assim, passando, né? Então, assim, fica o tempo inteiro rolando, né? Então, assim, o excesso de tela traz muitos prejuízos. Prejuízos cognitivos, porque a criança, às vezes, não precisa pensar. Sim. Prejuízos emocionais, porque se frustra, se irrita. Teve uma criança esses dias que a mãe chegou reclamando que a filha quebrou o celular dela. Jogando, não conseguiu, varetou o celular longe e quebrou. Né? Também social, porque às vezes os amiguinhos estão ali, vamos brincar. E tá ela aqui, só quer a tela. Tá ali. Então, assim, traz muitos prejuízos. Às vezes os pais acham que estão ajudando, mas estão atrapalhando. Exatamente. E eu entendo que às vezes a tela é necessária, mas limitar Sim. o tempo.
Quais são os jogos? Que tipo de jogos são esses? Quais são os conteúdos que tá vendo Exato, no YouTube? porque às vezes você fala assim, tá vendo desenho, mas é desenho, assim, tenebroso. Aí a criança não dorme, tá com medo. Tô com medo da cabeça gigante. Até você entender que a cabeça gigante tá num jogo que seu filho joga, que é disponível para a idade, isso demanda tempo. Sim. Né? Então, assim, as telas, elas podem ser uma ferramenta positiva quanto negativa. Eu tenho uma criança que ela é o máximo, né? Ela até instalou o joguinho no meu celular. Eu vou instalar um joguinho no seu celular. Eu falei, tá bom, vamos ver, né? Que eu deixo instalar para eu poder também ter acesso ao que eles estão jogando. E era um jogo da escola. Eu nem sabia que hoje em dia as crianças têm jogos na escola. As escolas hoje são bem tecnológicas, na minha época não existia isso, né? Era a prova que tinha que rodar no negocinho com cheirinho de álcool. Aí eu fui ver e ela se divertindo, eram várias continhas de matemática, aí você ganhava, passava ali, você ganhava roupinhas. Então você montava depois seu personagem. E eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, eu adorei esse jogo. Uma pena que é o jogo só com acesso ao login da escola. Sim. Né? Mas tem coisas boas que a gente consegue usar. Sim. Só que exatamente isso precisa de tempo, precisa de disponibilidade, de sentar, de olhar, de ver o que a criança está jogando. Porque tem muitos jogos com chat aberto, que adultos estão ali falando. Uma vez mesmo eu estava jogando com as minhas afilhadas, existia uma pessoa na partida que perguntou se eu tinha namorado. Aí eu falei, sou adulta, casada, tenho 30 anos. A pessoa saiu. O que é isso? Sabe? Então, assim, e a criança às vezes está ali e vai responder, não tenho. Você mora onde? Aí a criança fala. E aí quando você vê... E aí é uma brecha que vai dando para né? um abuso, um sequestro, ou seja lá o quê. Exato. Então, a gente tem que estar atento a que tipo de conteúdo a criança está consumindo. Então, a tela tem os seus benefícios, mas tem muito mais malefícios. Sim. Né? E hoje em dia a gente vê crianças pequenininhas já com tela, então assim... Desde nenenzinho. É a gente bizarro. já quer acalmar a criança, a gente... Olha esse desenho que legal. Aí a criança fica lá... Igual um robozinho parado. E não são mais os desenhos de antigamente, né? Um ursinho carinhoso, que era uma cor um pouco mais pastel. Exato. Hoje em dia, coisa com muito estímulo, com muita música, com muita coisa. Que cada hora acaba e já entra outra coisa, você fica até atordoado. Você sai até, a gente sai até agitado quando vê um pouco, Aí né? imagina a criança. Exatamente. Muito mais. E como que a gente pode, então, incentivar a criança a fazer brincadeira criativa e também emocionalmente saudável? É a gente disponibilizar... Né, a gente falou dos brinquedos, né? Que às vezes os brinquedos fazem tudo e a caixa é mais importante. É exatamente disponibilizar esse tipo de coisa, né? Então, massinha, tinta, lápis de cor, às vezes nada. Então, assim, quer brincar? Então, quero ver você criar uma história. Brinca de teatro. Né? Dá alguns direcionamentos e alguns materiais que sejam fáceis ali para a criança construir. Né? Porque se você dá uma Barbie... Dá 2 Barbies, já está ali meio direcionado o que elas vão fazer. Agora, se eu não tenho nada, não sei se minha filha vai querer brincar sendo uma princesa, sendo uma heroína, sendo um Transformers. Não sei. Né? Então, a gente tem que disponibilizar esse tempo ali, o tempo para a criança ter criatividade, o tempo que algumas crianças entendem como tedioso, né? Não tem nada para fazer. É bom não ter nada para fazer. O tempo ocioso é necessário. É necessário, porque ali a gente para, pensa, reflete. E às vezes a criança, não necessariamente ela vai estar brincando aqui com um monte de coisa, às vezes ela vai estar sentada, passando uma historinha na cabeça e criando, se eu fosse Chapeuzinho Vermelho, eu não ia fazer assim, eu ia fazer assada. Aí eu ia salvar a vovozinha do lobo mau assim. Que é muito legal. Sim. Né? Então, assim, também dá esse espaço para a criança construir. Mas entender que quando a criança vai construir, vai ter sujeira, vai ter bagunça, vai ter papel, vai ter massinha. Aí é a parte que deixa a gente doida. Quando eu falo a gente, eu tô falando de nós mesmos, os pais e as mães. Mas precisa. É papel picado para todo lado, é tinta, é massinha no sofá, slime no tapete e por aí vai. Mas precisa. E outra coisa, que eu sempre, quando eu quero me estressar com tudo isso, eu penso assim, vai passar. Daqui a pouco ela não vai mais ver graça em picotar papel. Exatamente. Ela não vai mais ver graça em mexer com massinha, em brincar com slime, em pintar com tinta. Ela não vai querer mais isso. Sim. Então, vai ser uma fase que vai passar. Então, deixa ela brincar agora, que daqui a pouco eu não vou mais sofrer com isso daqui. Exato. E deixar num espaço limitado. Então, ao invés de deixar a criança correr pela casa com um pote de tinta guache... Não, só aqui. Aqui, vamos brincar aqui na varanda? E aí, quando acabar, você vai me ajudar a limpar, pode ser? A criança vai topar, porque ela quer brincar, então ela vai topar tudo. E depois você pega, ele pede para a criança ir te ajudar a organizar. Então, ter esse tempo livre é muito importante. Não só com brinquedos já prontos, né? Então, de construir brinquedos. Falando de tela um pouco, tem muito vídeo no YouTube que ensina a fazer brinquedos com material reciclável. Então, é com copo, com corda, com palitinho de picolé. Sim. Também é legal para a criança ir construindo, né? Então, vamos criar um bonequinho de palitinho de picolé. Sim. Aí você pinta ele, aí você bota uma roupinha.
Cara, isso é tão legal e as crianças adoram, adoram. E até mesmo na época de férias, né? É uma saída para os pais. Sim, porque aí daqui a pouco a criança não tem mais o que fazer, nem você tem mais ideia. Então a gente vai pegando, buscando ideias. E uma coisa também que eu adoro imprimir lá no consultório, não sei se você conhece, Paper Duck, que é um patinho. Aí ele é um patinho e vem várias roupinhas. Aí você pinta e depois você corta e você vai colando as roupinhas no bonequinho. Aí o bonequinho tem roupa de ir na padaria. O bonequinho tem roupa de fazer não sei o quê. Aí você vai criando a história com o bonequinho. Aí tem cenário também que você imprime. As crianças lá no consultório adoram, adoram. Porque aí você pinta do seu jeito, colore do seu jeito, corta. Me conta a história do seu jeito. E conta a história do seu jeito. O que o patinho foi fazer naquele dia. Viu que é coisa simples? Exato. Não precisa de muito. Não precisa ir no shopping, gastar dinheiro com brinquedo. Às vezes com coisas em casa a gente consegue Não fazer. precisa de muito. É isso. Como criar, então, espaços que favoreçam a autonomia da criança, né? Hoje tem muitos pais, foi igual você falou, que tem uma paciente que a mãe queria que ela lavasse roupa, mas não está na época ainda dela ter essa autonomia, dela fazer aquilo dali. Mas tem coisas apropriadas para cada idade. Sim. Como fazer, então? Como criar esses espaços para essas crianças se tornarem mais autônomas e não dependerem tanto dos pais? Não no sentido de não dar trabalho, mas no sentido de fazer por elas mesmas. Sim, tem várias... na internet a gente consegue achar várias tabelinhas com cada idade que a criança consegue fazer. É legal da gente olhar isso também. Né? Pra gente alinhar a expectativa. Uma criança de 8 anos não vai lavar roupa. Uma criança de 8 anos não vai cortar o bife e preparar pra janta. Mas talvez uma criança de 2 anos consiga pegar o brinquedo e colocar no recipiente que ela tirou. Né? Então, você vê o que seu filho já está pronto para fazer, porque também é importante ver se ele está emocionalmente pronto para estar fazendo aquilo e deixar fazer. E lidar, o adulto aprender a lidar também com a frustração da imperfeição da criança. Sim. Então, a criança vai esticar o lençol, vai ficar enrugado, não vai ficar perfeito igual a gente faz, mas a criança fez. Sim. E é importante a gente validar. Porque toda vez que a gente é elogiado e incentivado, a gente quer fazer de novo. Quer fazer mais? Porque Poxa, deu certo. deu certo. Agora, se a mãe falar, ai, nossa, olha como essa cama tá mal arrumada. A criança não vai nem... Ah, então tá bom. Fica aí tudo bagunçado. Amanhã eu não vou arrumar e não arruma mais. Sim. Né? Então, a gente precisa ver o que a criança está emocionalmente pronta para fazer e dar essa disponibilidade para a criança fazer. E ir testando. Então, tá, já vi que ela consegue catar a roupinha dela que ela tirou para tomar banho, botar no cesto de roupa suja, consegue passar o sabonete sozinha, consegue se secar, mas ainda não consegue se vestir. Então, agora o treino vai ser se vestir. Sim. Agora o treino vai ser se limpar quando for ao banheiro. E a gente vai gradativamente para a criança ter autonomia, porque isso também é para a vida. Sim. Porque pensa, uma criança que não consegue tomar banho sozinha, não consegue se vestir sozinha, como é que você vai deixar essa criança dormir na casa de um amiguinho? Não vai. Não vai. A não ser que você confie muito, muito, e olha lá. Né? Então, a gente precisa dessa autonomia também. Né? Então, minha filha tem 5 anos, mas eu tenho que dar na boca. Mas qual outra pessoa vai ter a paciência que você tem para dar na boca dessa criança? Então, não, a gente precisa dessa autonomia, porque isso também é importante para o crescimento da criança, para o amadurecimento. Porque pode ser até assunto para bullying. Exatamente. Né? Então, tá todo mundo comendo na escola. Só eu não tô comendo porque eu não consigo comer sozinha. Não consigo. Poxa, vou no banheiro, tem que chamar a tia. Então, assim, a gente também precisa pensar que o excesso, às vezes, de cuidado atrapalha. O assunto tá bom, dava outro podcast, né? Acho que vários assuntos aqui dão outro podcast. Sim. Mas olha, conseguimos entender qual que é a função da brincadeira na vida de uma criança. É necessário para estimular ali a criatividade, a autonomia, para estimular ali muitas e muitas outras áreas da vida dessa criança. E que nem sempre essa criança também vai ficar feliz ali com a brincadeira, mas que é necessário ela ter essa frustração, para que ela entenda como que vai ser a vida, né? A gente se frustra. Stephanie, passa pra gente a sua rede social, o pessoal te seguir lá e ver também seu conteúdo. Perfeito. O meu Instagram é stephaniesilva.pc, né? Por enquanto tenho só Instagram. E essa é a minha rede social. É isso. E você também não deixe de nos seguir, o meu Instagram, psi.laisadria, e o nosso Instagram também no @canal.cjc. Você viu esse programa de hoje?
Viu como é que é importante a brincadeira? Serviu para você? Vai servir para outras pessoas também. Então entra lá no YouTube, no @canal CJC Oficial e envia esse programa para outros pais, mães, para sua amiga, para o seu amigo, que também vai ter aí essa ajuda nesse manejo da brincadeira com os filhos. E você que esteve aqui com a gente nesse programa hoje, muito obrigada pela sua participação e a gente se vê de novo no próximo Psicologia e Propósito.